O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o professor Muniz Bandeira, historiador, pesquisador, doutor pela Universidade de São Paulo e autor de livros de pelo menos 20 obras de alcance internacional, algumas das quais foram traduzidas para o espanhol, para o inglês e até para o chinês, né? Como é o caso da formação do Império Americano de 2000 e... Na época mesmo, foi quando mesmo, o ano, Muniz? 2005 foi lançada a primeira edição. Primeira edição. Você tem ele para mostrar aí? Porque eu não tenho aqui, tá? Tenho. Tá. Então, esse livro é a formação do Império Americano, que foi também traduzido lá na China, em Cuba, na Argentina e outros países. Bom, de qualquer maneira, a importância, né, desse livro é da atualidade por causa dessas denúncias recentes sobre a espionagem americana, que começaram com o Edward Snowden, aquele agente da CIA que até hoje está em Moscou e foragido dos Estados Unidos. Então, esse livro ele já mostrava como os Estados Unidos e suas empresas, principalmente, eles atuavam, né, para angariar informações e, ao mesmo tempo, se trocar, inclusive, para objetivos comerciais, que esse é o grande problema que foi denunciado pelo Snowden, mas, de qualquer maneira, você já tinha como autor, né, deveria ser o 11º livro. Eu queria também chamar a atenção dos nossos telespectadores para essa obra do professor Muniz Bandeira, que é Presença dos Estados Unidos no Brasil. Esse livro, na realidade, ele foi lançado em 1973, né? Eu tenho aqui um livro antigo, inclusive também, que é uma edição antiga, que chama Estado Nacional e Política Internacional na América Latina, que ele é também um outro grande latino-americanista. Então, professor Muniz Bandeira, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente, né? E queríamos cumprimentá-lo, né? O senhor que está na Alemanha, já vive há 9 anos na Alemanha. 17 anos. 17 anos. 17 anos está na Alemanha. E, no entanto, está super antenado com a realidade brasileira e, sobretudo, com esse panorama internacional, né, que envolve toda a nossa vida prática diária, né? O que é que você, o senhor professor Muniz Bandeira, o que é que nos diz, né, primeiramente, da situação levantada pelo Edward Snowden, o agente da CIA que está em Moscou? A mim não me surpreendeu porque eu falo nesse esquema todo no meu livro Formação do Império Americano. Inclusive nesse dispositivo chamado Echelon, que é mantido foi inicialmente estabelecido pelos Estados Unidos com a Grã-Bretanha logo em 1947. Depois estendido à Austrália, Nova Zelândia e Canadá, os países de língua inglesa. E tem uma grande estação, talvez a maior de todas, está em Londres. Eu falo nisso tudo que está sendo agora revelado, eu já falo nesse meu livro, porque em cada embaixada dos Estados Unidos há um dispositivo para esse controle eletrônico das mensagens, não só telefônicas, como atualmente eletrônicas, internet, e-mails, etc. Em todas as embaixadas dos Estados Unidos, em todas as bases americanas, tem essas estações montadas. E uma grande central em Londres. E a espionagem não é só, se estendeu com o desenvolvimento da tecnologia, esse novo tipo de correspondência eletrônica, e-mails, e agora mais com as redes sociais são um instrumento de espionagem. E se estendeu já não foi agora com Obama, nem com Bush, a Clinton usava isso para espionagem comercial. Silvan, o caso do Silvan, que houve espionagem, está no meu livro Formação do Império Americano, lançado em 2005. Houve espionagem nos Estados Unidos. Pois é, no seu livro, nesse Formação do Império Americano, você cita também o caso daquela espionagem no Japão dos carros japoneses para beneficiar as empresas, né, americanas. Isso coincide muito, né, com a queda
dos japoneses em relação ao mercado de carros, né? Eles passaram a ser um mercado secundário quando estava no auge, né? Era o primeiro mercado mundial praticamente, todo mundo só queria saber de carro japonês. O mesmo aconteceu também com os computadores. O senhor atribui isso também a essa espionagem, o efeito dessa espionagem? Claro, a espionagem, é possível que sim. A espionagem não é só para ver terrorismo, não, isso é justificativa. É de tudo, em todos os sentidos, econômico, comercial, tudo está envolvendo. Eles mantêm contato entre si. E essas empresas todas de eletrônica, Google passa de carro em frente a todas as casas, captando os códigos, password, tudo isso, eles captam. As senhas, passam de carro para tanto que a Alemanha proibiu aqui. Houve uma lei aqui proibindo esse tipo de pesquisa que faz a Google. Você diz que eles captam as senhas, as nossas senhas pessoais. As senhas pessoais, tudo. Quer dizer que hoje não tem mais condições de privacidade? Não tem mais não. Tudo é captado na internet. Agora isso parece também que está se exacerbando. Mas assim, sob certos aspectos, é um negócio... Toda loja hoje tem seu dispositivo de filmagem dos seus clientes. Todos. As ruas de Londres estão infestadas. A cada esquina você tem um aparelho. Aqui na Alemanha começa a fazer isso. Na rua também. Nas vias, fotografando. Você passa de carro, fotografa quem está dentro. Agora, qual é a motivação disso? Inglaterra hoje é um estado praticamente, virtualmente totalitário. A Inglaterra. Então, agora aqui, professor, o senhor atribui essa exacerbação desses trabalhos de espionagem, é a falta de petróleo, é porque a Europa não tem petróleo, os Estados Unidos dizem que agora estão com xisto, e aqui qual é a razão disso? Tem diversos fatores. Inclusive, os povos às vezes são dados à neurose. O 11 de setembro foi maquinado. Aquilo não aconteceu sem que eles soubessem, não. Mas vem de antes. Foi. Os Estados Unidos já haviam um despertar islâmico, de certa forma, no Oriente Médio, com a Revolução do Irã. E os Estados Unidos, Israel por detrás. O problema de Israel é a grande fonte de toda a crise. É um fator. Porque desde 68, com Johnson, desde aquela época, os Estados Unidos passaram a confundir a sua segurança nacional com a de Israel. E a de Israel com a sua segurança nacional. E o lobby israelense dos Estados Unidos é fantástico. E domina a mídia e o sistema financeiro. E se você atacar, diz que é antissionismo, que é antissemitismo. Não é. Você não pode confundir antissemitismo com o nacionalismo sionista. É um nacionalismo sionista. Embora Israel seja aparentemente uma sociedade democrática. Mas é teocrática também. Os rabinos. Embora a Constituição seja democrática, mas existem lá não sei quantas seitas fundamentalistas também estão lá. A ônibus que as mulheres, quando os fundamentalistas entram nesses ônibus, as mulheres não podem sentar à frente, só sentam atrás. Nós estamos entrevistando o professor Moniz Bandeira, professor aposentado da Universidade de Brasília, professor da Universidade de São Paulo também, e ele é também professor da Universidade da Alemanha. Como é o nome eu não sou professor eu fui professor visitante em Heidelberg. Da Heidelberg, isso é, correto. Mas em São Paulo, eu fui professor da Escola de Sociologia Política, não da USP. Correto. Você é professor da Escola de Sociologia Política. Tem um doutorado na USP, exato, né? Eu fiz doutorado na USP e sou professor honoris causa, ou doutor honoris causa da Uni Brasil, do Paraná e da Universidade Federal da Bahia. Tá, professor, me diga uma coisa. O senhor está lançando agora um novo livro, que deve ser o 20º ou 21º, né? Que vai abordar a questão justamente do Oriente Médio. Né? Toda essa ebulição que está havendo vai ser objeto do seu livro?
Essas Exatamente. primaveras, Esse livro que vai sair em setembro pela Civilização Brasileira. aqui no Brasil, né? No Editora Brasil. Civilização Brasileira, correto. É um desdobramento, um aprofundamento e uma atualização de formação do Império Americano. E toda a minha obra é um conjunto, na verdade, né? É um conjunto, um estudo. Você não pode dissociar uma da outra. Meu livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, que você citou ainda há pouco, foi publicado também em vários países, inclusive na antiga União Soviética. Não sendo eu do Partido Comunista, nunca fui do Partido Comunista, e sempre fui anti-stalinista, mas em 1982 a editora Progresso de Moscou publicou em russo esse livro. Ele foi recentemente relançado aqui no Brasil, não é? O Presença dos Estados Unidos no Brasil. Essa é a quarta edição. É a quarta edição, é. Agora, eu também não tinha citado um livro. Prefácio meu, aí, em que eu conto que esse livro tem uma história que é parte da história da minha própria vida, porque eu escrevi entre uma prisão e outra prisão. Ah, correto. Eu estive 2 anos preso No Brasil. no Brasil pela Marinha. Ah, correto. 1969, 70 e 1973. Só saí na véspera do Natal. O senhor também foi exilado com o Brizola lá no Uruguai, né? Eu fui exilado lá no Uruguai, não com Brizola, eu fui para lá exilado no Uruguai, onde eles também estavam, e fui até receber-nos, os outros e a mim, no aeroporto do Carrasco. Nós fomos no avião da Força Aérea Uruguaia. Nós fomos da embaixada, fomos vários, né? Tá, só para para eu não esquecer, nós temos também esse livro aqui, né, do professor Muniz Bandeira, que é Fórmula para o Caos. Esse livro ele foi lançado em 2008. Esse livro foi também um best-seller, porque ele ele revelou a atividade da CIA, né, da CIA e da ITT, que era aquela empresa, a grande empresa americana da época, que seria o Google de hoje ou a Apple de hoje, né, na derrubada do presidente Salvador Allende. Eu queria só fazer esta menção, professor, para depois retornar ao seu livro para mostrar da importância, né, do seu estudo, das suas pesquisas. Esse livro saiu também no Chile, na mesma época, simultaneamente saiu no Chile, saiu na Argentina e saiu em Portugal, onde ele foi best-seller em Portugal. Então, voltando ao seu livro aí, esse último livro sobre... Esse livro é importante, a pesquisa que eu fiz, porque a conspiração sempre acusam. Claro que o embaixador do Brasil sabia e teve participação, mas a articulação do golpe não foi com o Itamaraty, não. O Médici entregou tudo ao serviço de inteligência do Exército. O senhor se refere ao golpe contra o Allende, né, em 1973. Sim, o golpe contra o Allende foi... Mas o golpe foi articulado pela CIA, basicamente, lá, e a participação brasileira foi mais junto com aquela... Esqueço o nome daquela organização de direita, de extrema-direita. Família, Pátria e Propriedade, aquela coisa. Tá certo. Extrema-direita. Que aí o papel do Brasil seria fundamental, sim, se houvesse a guerra civil. Mas na articulação do golpe não foi fundamental. Havia participação, mas não era fundamental. E quem conduziu foi isso está tudo no meu livro, foi o adido militar, que era ligado, ele não se correspondia nem sequer através da embaixada. Ele se correspondia diretamente com o general Orlando Geisel, que era o ministro da guerra. Irmão do presidente, né? Depois do futuro presidente. Do futuro presidente. Na época era o Médici. O Médici queria afastar o Itamaraty diretamente da conspiração. Embora o embaixador, Câmara Canto, fosse estreitamente ligado aos militares e soubesse de tudo. Porém, ele não estava por dentro da articulação, tanto que na véspera do golpe ele não sabia o que ia ocorrer no dia seguinte. Enquanto que o adido militar, cujo nome eu dou nesse meu livro, sabia. Eu tenho toda a documentação que eu consegui acesso no Itamaraty, não por privilégio, e sim de acordo com a lei. Não foi um privilégio dado a mim, não. Eu consegui de acordo com a liberação normal.
de acordo com a lei. Correto. Professor, nós estamos nos aproximando um pouco do final do nosso programa. Gostaríamos, então, de colocar, né, o microfone à sua disposição para que fizesse uma análise, segundo o seu ponto de vista, naturalmente, né, do que está se passando, né, e da relação que esses acontecimentos internacionais têm com o Brasil, as manifestações de rua, que são ainda objeto do noticiário nacional e internacional. Essas manifestações do Brasil parecem-me muito estranhas. Os problemas são velhos, são antigos, há motivos suficientes para protestos, porém, tal como ocorreram, isso eu creio que houve alguém que encontrou o lixo e botou fogo, através das redes sociais, grupos determinados e depois infiltrações. E aí depois se perde o controle. Pode haver uma espontaneamente, depois mas perde o controle. Inclusive por causa da mídia. A mídia vem sistematicamente alimentando isto. Eu nunca vi uma imprensa, eu leio todos os jornais possíveis aqui da Alemanha. Nunca vi uma mídia que só fala em corrupção como a do Brasil. Não é que não exista, não existe muita corrupção. Porém, não é no governo federal. E é muito estranho que uma presidente que estava com mais de 50%, 57%, tem uma popularidade despencando em poucos dias só por causa de manifestações. Não, e as manifestações não pediam a cabeça da Dilma? Não havia um cartaz lá, fora Dilma ou fora Lula? Não era, mas as manifestações não pediam a cabeça, não era contra ela. Eu digo, afetam o presidente, mas afetam mais o país também. Agora, o que há por trás dessa campanha contra, digamos, a presidente e incitando essas manifestações? O Brasil é um país emergente que realmente estava emergindo como força internacional, como potência de nível mais do que regional. Isso não interessa a quem domina. Ainda mais em aliança com a China, a Rússia, nos BRICS, o chamado BRIC Índia. O que não interessa, quem não conhece a doutrina, que foi estabelecida pelo Colin Powell, está no meu livro, Formação do Império Americano. Essa doutrina levante um pouquinho o livro aqui, professor. Levante um pouco o livro aí para que a câmera o foque. Tá, exato. Tá bem. Agora sim, tá ótimo. Está em outros livros meus, como o Brasil e os Estados Unidos, a rivalidade emergente. Aliás, mais ainda, as relações perigosas de Collor a Lula. Brasil e Estados Unidos, as relações perigosas. Colin Powell, a política dos Estados Unidos é não permitir o ressurgimento da Rússia como potência, a antiga União Soviética, nem de outra potência que pudesse desafiar os Estados Unidos. Então não interessa aos Estados Unidos que o Brasil, nem a China, Brasil e Rússia se fortaleçam. E o senhor acha que a China vai se tornar realmente uma potência, professor? Previsto que em 2 anos, até o ano que vem, a primeira potência mundial econômica. A China, o que é uma potência? Basta um foguete atômico, um míssil atômico, ter arma nuclear e um míssil que você já é um poder de dissuasão. O maior erro do Brasil foi cometido pelo governo Fernando Henrique e assinar o Tratado de Não Proliferação. Não que o Brasil fosse fazer armas, não sou a favor disso, não. Quero deixar bem claro, não quero dizer, mas o Brasil não podia renunciar ao direito de defesa, se necessário. Foi obrigado, né? Ele foi obrigado, porque senão caía também. Sim, né? Obrigado, mas fez. O Brasil foi obrigado durante tanto tempo e nenhum outro governo fez. O Collor de Mello tampou os buracos e Fernando Henrique... Olha, Israel até hoje não assinou. A Índia não assinou. O Paquistão não assinou. O Brasil assinou. Pensando que com isso ia entrar no Conselho de Segurança. Em política internacional, o direito só é respeitado quando o outro tem poder de retaliação. Por que até hoje não fizeram nada contra o Irã? Ou contra a Coreia? Pois é, o Irã também é que causa uma certa perplexidade, né? Porque uma nação relativamente pequena, né? E ela veio do Shah do Irã, a gente lembra, quando tinha o 5º maior exército, né? Todos eles com os equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, de repente vira tudo, né? E se transforma também numa potência, inclusive, quase nuclear já. Sim, ela... É muito difícil atacar o Irã. A topografia do Irã é dificílima, muito similar à do Afeganistão.
Descrevo todos os fatores nesse meu livro que vai sair. País montanhoso, difícil de localizar onde estão as estações que processam urânio, as usinas, estão dentro de cavernas, vocês com satélites não vê. Agora estão um pouco isolados também, né? Estão um pouco isolados. Os iranianos estão um pouco isolados, né? Agora com o ressurgimento da Síria é possível que eles se refortaleçam, não é? Não, eles têm recebido, eles já tinham isso, essa aliança com a Síria. Uma das razões da guerra na Síria é para enfraquecer o Irã. Sim, mas se perdesse... Tem uma manobra do Israel por detrás disso também. Não, correto. Mas se o Irã perdesse a Síria, logicamente ele ia se enfraquecer, ou não? Ia ficar se enfraquecer. Correto. Mas, professor Muniz Bandeira, antes que nós chegamos ao final da nossa entrevista, né? Eu falando aqui de Brasília e o senhor na Alemanha. Como é o nome da sua cidade mesmo aí na Alemanha? Eu moro em St. que é uma pequena cidade satélite de Heidelberg. De Heidelberg. Então, Heidelberg. Então, o professor... Heidelberg é a cidade onde tem a mais famosa universidade da Alemanha. Tá. Agora, professor, aqui no Brasil há um certo debate. Eu sei que o senhor está aí na Alemanha, né, e está mais envolvido com a política internacional, mas o senhor não deixa de também analisar a nossa política nacional. O que é que o senhor acha dessas manifestações em relação... Será que elas vão realmente deteriorar o apoio à presidente Dilma e, possivelmente, no caso da presidente Dilma não ter condições de ser a candidata, o próprio Lula? Será que vai atrapalhar, digamos assim, a reeleição de um ou outro? Da Dilma ou do Lula? É muito difícil prever na situação em que está. Há muita água para rolar debaixo da ponte. Até 2014, tanto internacionalmente quanto lá no Brasil. Por outro lado, a oposição não tem candidato viável. A Marina estão querendo forjar a Marina como candidato, mas é muito fraca a Marina, sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos ela é muito fraca, é um instrumento de... Não sei até que ponto que interesses estrangeiros também estão por detrás da Marina. Tudo pode acontecer. Agora, a Aécio não tem estofo para enfrentar. Por mais que caia a popularidade dele, o que cai, como disse a própria Dilma em entrevista à Folha de São Paulo, cai e sobe. Eu vi Lula cair e subir. Tem uma longa experiência disso. Eu vi em 54, no Rio de Janeiro, aquela turba na rua assolada pelo Lacerda, queimar caminhonetes do PTB e tudo. Dias depois, com o suicídio de Vargas, tudo vira. Quem foi atacado foi o Globo, a Tribuna da Imprensa, a Aécio, por exemplo, a empresa americana, a embaixada americana. Tudo mudou, de repente. Em várias cidades do país. A multidão é muito maleável. Depende muito da hora, das circunstâncias. Ela é manipulável, a multidão. Não foi agora, nessas manifestações. Você consegue, por isso que eu estou dizendo que eu acho muito estranha. De repente, todo mundo sai à rua e começa a gritar que não era contra o governo, não havia um fator. A Dilma não fez nada demais, a presidente não fez nada demais. Os problemas já são velhos, antigos. Desde antes do governo Fernando Henrique foram se acumulando. Se acumularam ainda mais com Collor, Fernando Henrique, e estão aí, porque Lula teve que combater primeiro a inflação, que o Fernando Henrique tinha se descuidado no segundo mandato. Fernando Henrique fez o Plano Real, ao qual eu fui a favor, mas chegou para o segundo mandato, ele não administrou mais o país, ele fez política. E resultado que Lula foi pegar o país com o dólar quase chegando, o euro quase chegando a R$4. Um susto, etc., por causa do Lula. E um enfraquecimento de Fernando Henrique se deu logo após a posse do segundo mandato. Ele teve que desvalorizar o real, né? Antes o real valia mais que o dólar, se lembra? Exatamente. Né? E Lula teve que adotar uma política enérgica, ortodoxa, e tinha que ser, para segurar as pontas. Não podia, ao mesmo tempo, combater a inflação, segurar a coisa e, ao mesmo tempo, fazer investimento em infraestrutura. Não podia. Dilma já pegou uma situação diferente, mas, ao mesmo tempo, já pegou em meio a uma crise internacional que começou em 2007 e que até hoje se estende. Diariamente há conflitos em Grécia,
na Grécia diariamente. O desemprego na Grécia hoje é de mais de 27%. O produto interno, o PIB grego, já caiu pela 6ª vez este ano. Há 6 anos que caiu o produto interno bruto. Espanha, igualmente. Mais ou menos a mesma coisa. Portugal. E os demais países. Aqui a Alemanha é que aguenta a situação. Porque a França está em crise também, a Inglaterra também. O programa de austeridade só está prejudicando os povos. Não funciona. Mas tem que ser, eles gastaram demais. E é o sistema bancário. É uma especulação, tudo isso é para aguentar os bancos. Os empréstimos interbancários, o banco tal emprestava à Espanha, tanto, e depois tomava esse mesmo dinheiro de outro banco de outro país. Eram os bancos alemães emprestando aos gregos, e ao mesmo tempo tomando empréstimos interbancários. Então, professor, chegamos assim ao final da nossa entrevista, né? Eu quero colocar também o microfone à sua disposição, não só agora, quer dizer, não só agora, como também futuramente, né? A gente pode continuar essa entrevista em outras. Deixa eu só dizer uma coisa. Correto. Eu acho que se devia mandar fazer o registro de toda a ONG no Brasil. As ONGs. E ver de onde, fazer o registro do Ministério da Justiça. E saber de onde vem o capital. De onde vem o dinheiro. Por quê? Por quê, professor? Saber de onde vem o dinheiro. Elas fazem política, seja de meio ambiente, seja de tudo. Elas estão, o senhor quer dizer que elas estão infiltradas em todos os movimentos sociais, no caso? Estão infiltradas. Isso foi fazer o que Putin fez na Rússia e que os Estados Unidos fizeram lá, Roosevelt fez antes da guerra. Já nos anos 40. O que é que ele fez lá? 39, 40. Registrar tudo que é ONG. Porque você não pode confundir ONG, esses sítios de organizações não governamentais, com outras entidades que são privadas. Um instituto histórico não é uma ONG, é uma entidade. Agora, uma que aparece não sei o quê, de contar de direitos humanos. É uma ficção isso. Que os Estados Unidos respeitam os direitos humanos quando ainda mantém essas prisões no Afeganistão, no Iraque e outras partes. Um instrumento de guerra psicológica. Meio ambiente. Eles fazem política de meio ambiente também, lobbies. Isso está no meu livro, que agora vai ser lançado na feira da 2ª edição alemã, na feira de Frankfurt, e que saiu no Brasil com o título Milagre Alemão e o Desenvolvimento do Brasil. Como há essas ONGs que fazem política com relação à Alemanha, justamente para favorecer os setores industriais aqui da Alemanha. Tá, professor, muito obrigado então pela sua participação na nossa entrevista aqui no Café na Política. E continuamos à sua disposição, inclusive fazendo um convite para novas entrevistas para a gente aprofundar mais essa sua análise feita nessa primeira entrevista ao Café na Política. Muito bom dia e grande abraço para o senhor aí na Alemanha. Grande abraço.